E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Vê se a imagem tá boa ali. Se eu tô dentro da... Tô? Tô. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa bem séria. Competência. Pega o meu telefone ali. Por favor. Qual? Meu telefone. Cadê? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Cadê? Ícaro, enfia ali para carregar. Tudo bem? Deixa eu... Vou aqui acompanhar para ver se... Cara, falou boa noite. Fabi Beleza? Moraes. Tô vendo. Show. É só para me ver se tá saindo legal. Alguns pilotos, né, durante voar, na hora de decolar, na hora de sair para pegar uma térmica ou voar, eles estão esquecendo de uma coisa que eu estava estudando, que é chamada competência. A competência, né, a competência de voar, ou competência de qualquer coisa que você queira fazer na vida, ela tem 3 pontos que você precisa saber. Primeiro ponto é o conhecimento. Você precisa conhecer. Às vezes esse conhecimento é só o saber. Conhecimento é só o saber. Outro item é habilidade. Se você tem habilidade daquilo que você conhece, então você sabe e agora você faz. Se você não seguir esse passo a passo, a competência não vale às vezes para nada. Porque se não tiver atitude de fazer e ter, não adianta nada. Você pode ter conhecimento, você pode ter habilidade, mas você não sai para poder ver se ficou escuro aí, porque a luz apagou. Vê se ficou escuro. Tá bom, vai assim mesmo. Então, se não tiver atitude de fazer o que às vezes eu passo aqui, não vai adiantar nada. Vê se pega e mexe. Você ter o conhecimento que eu passo às vezes, não vai adiantar nada, só saber. Você pode até treinar e ter e saber fazer, mas se você não tiver atitude de fazer e ter, isso não vai valer de nada. Tem uma outra coisa que eu também falo, né? Que essa é o nível que depois que você tem atitude de fazer, e agora vem próximo passo. O nível de segurança, o nível de confiança e o nível de tranquilidade durante essas informações que eu passo. Essa parte aqui, ela se trata de dentro de você. Não é do parapente, não é da térmica, não é da natureza. E eu divido essas partes em 3 partes. Para ser piloto competente, você precisa agora de um autoconhecimento, comportamento de um autoconhecimento. Você precisa também o parapente. Se ele fecha, se ele não fecha, como ele sobe, como enroscar, comportamento do parapente. Deixa eu abaixar aqui o volume mais um pouquinho. O outro detalhe que você precisa saber é a natureza. A Ingrid, bate aqui com a natureza. Se você entende das transições, se você entende de alinhamento e você entende de
fonte geradora e gatilho. Se você não entende dessas coisas, às vezes você acaba distorcendo tudo, dá uma misturada tudo na sua mente. Então, eu vou falar agora para você sobre uma bolha, né? Então, normalmente, as pessoas não entendem, e agora elas vão entender, que a bolha, quando sai do chão, né? É aqui o chão, o sol está aqui, a dia o chão, a fonte aqui, e a bolha começa a crescer. E ela depois solta. Mas por quê? Porque tem a fonte geradora e o gatilho. O vento vem e passa aqui. As árvores são como se fosse uma serpentina. Então ele sai aqui como frio e corta a bolha. E a bolha sobe. Beleza? Então vamos para o próximo passo. A bolha está subindo. Você está lá em cima. E essa bolha, ela está com um vento muito forte. Então, normalmente, as pessoas que vão voar de térmica, elas imaginam isso aqui, ó. Então, 5 metros por segundo, 3 metros por segundo e 1 metro por segundo. Então, a bolha está crescendo. Só que, durante isso aqui, sem vento. Agora, o que as pessoas não entendem é esse processo aqui. Quando o vento está forte, a bolha ela fica assim, ó. Então aqui fica 5 metros, 3 metros. E aqui fica 1 metro por segundo. Então se você estiver voando com parapente e você está passando por perto dessa bolha, como você vai identificar que se essa bolha está do lado, se não tiver urubu? É lá aquele item que eu falei. Se você tem um autoconhecimento, se você conhece o parapente e você conhece a natureza, a tendência disso aqui, quando você estiver passando, é levar um fechamento do lado de cá. O lado de cá leva um fechamento, porque aqui está as descendentes. Então, normalmente, um piloto, ele não pode fazer isso aqui, ó. Voar e depois fazer a curva. Quando ele faz a curva para entrar, aqui, a térmica, o vento, que é muito rápido, aqui fica rotorizado na bolha. Se você estiver bem na crista da bolha, você vai levar um fronte animal aqui. Então você não pode sentir o fechado do lado de cá, fazer essa curva para dentro da bolha. O que vai acontecer? Primeiro, você vai passar num ascendente grande aqui, e se você passar, você vai levar um fronte aqui, porque aqui tem a descendente mais forte. O que deve fazer? O que você deve fazer é o seguinte: 5, 3 e 1. Então você está voando aqui, levou o fechamento do lado de cá, o vento está para lá. Você não vai fazer essa jogada aqui anterior, mas se essa jogada aqui, ó, e entrar no parapente, na térmica, no 1, do que entrar nessa ascendente forte aqui de 5. Essa ascendente você vai voar, entrar mais tranquilo, e aí você vai ter uma habilidade melhor. Se lembra do início da nossa live? O início da nossa live falava de competência. Então, se você vai voar naquele tipo de térmica, você agora conhece.
o que eu falei aqui para você. Você agora, como é piloto, você sabe fazer. Mas será que você tem atitude para fazer? Vamos supor que você tem atitude para fazer. Aí a gente entra no segundo passo. Qual o seu nível de confiança? Qual o seu nível de segurança e de tranquilidade quando você entra nessas bolhas? Ingrid, por favor, bate aqui para mim, por favor. Não, bate mais até ficar luz. E depois você precisa também entender isso aqui, ó. Ingrid, por favor. Por favor, bate aqui para ver se a luz acende. Aí você vai precisar disso aqui, ó. Piloto de competência, a competência do piloto. Um autoconhecimento de si mesmo, das suas habilidades. Precisa saber como fazer com que esse parapente vá poder entrar, né? E também conhecer a natureza, que é exatamente o que eu expliquei. Beleza? Se você tiver todas essas habilidades, a gente comenta que eu tenho um curso chamado CAP, né? Então esse curso ele mostra e dá quais são as habilidades necessárias para você fazer e ter. Porque ser, fazer e ter. Se você não tem, só quer voar, nada errado contra isso. Mas você precisa de alta performance. Eu não sei se você sabe. Isso aqui é uma carta que eu fiz, ó. Uma carta do futuro. Qual é a carta do futuro? Se você não sai para voar, não sabe a altura que você quer ficar, não sabe o que você quer. Se você é esse cara, você não é piloto, você é um voador. Mexe ali para virar, pelo menos, ou bota o telefone aqui. Aí, quando você sai, se você é esse piloto que sai para voar, beleza? Você sai para voar. Você não faz um plano de ação. Não sabe a altura que pretende ficar, não sabe se quer fazer uma tirada. Não quer nada. Você é um voador. Aí o voador, ele não precisa de nada disso, não. Ele só precisa de quê? De saber decolar, voar e pousar. Agora, se você é um piloto que tem esse desejo, esse sonho e não está conseguindo, eu te convido para uma jornada comigo por 1 ano. Essa jornada é para te acompanhar, saber o seu estado atual, saber o seu estado desejado e a gente fazer planos de ações durante esse processo. Se você está com seu nível de segurança muito baixo, se você está com seu nível de confiança muito baixo, e se você não está tranquilo no voo, toque aqui embaixo, que a gente vai poder fazer um trabalho legal com isso. Além de você entender de parapente, você vai entender de revisão, você vai entender... Opa! As propagandas sempre estão aí, mas propaganda é bom para dar um descanso. Se você não está com esses níveis, então a gente vai precisar trabalhar internamente, no pensamento, nas emoções. Porque o pensamento, quando você está voando, e o parapente só dá uma balançada, e você agora veio o pensamento. E você tem que entender com o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O pensamento, ele sempre está andando junto com a emoção. E nunca é emoção agradável. Nunca é uma emoção que vai fazer você crescer. Não é uma emoção no qual vai fazer sua jornada
ser exponencial, ser uma jornada no qual você queira tudo aquilo que saiu de casa para fazer, mas o nível de segurança, o nível de confiança e o nível de tranquilidade acaba baixando. E eu quero convidar você para essa jornada. Uma coisa, é um ano para, sabe, estado atual, estado desejado, o que tem que fazer. Uma coisa bacana aqui, eu estou em casa hoje, eu tenho 2 filhos que estão comigo, eles são minhas equipes, a lâmpada parou, o outro pegou uma escada, veio aqui, arrumou. Você tem uma equipe em casa? Você, quando vai fazer algum trabalho em casa, seu filho te ajuda, sua esposa te ajuda, ou todo mundo fica no canto? Também a gente vai trabalhar isso. A alta performance, cara, não é só voar. Você imagina, você voa, você faz tirada, você pega uns troféus maneiros, chega em casa, sua esposa não te respeita, seu filho não tá nem aí. Então a alta performance não é só nisso, em voar. Existe a plenitude, cara. A plenitude, ela existe e ela está disponível para você. E todas os recursos estão dentro de você de graça. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele deixou de graça tudo dentro da gente. E a gente, às vezes, não sabe acessar aonde, como. Beleza? Então, a gente está nessa jornada junto. E dia 13 também, né? A gente tem o Jogar Reserva Voando agora em junho, que eu vou fazer uma live só disso, explicando detalhe quem não pode vir. Beleza? Não divulgo às vezes. Também a gente está indo em setembro, na Copa Ícaro. Maravilha, né? Viver o extraordinário de Deus, a Suíça, a França, história, e ainda voar lá de cima, ver as histórias tudo lá de cima. E a gente veio daqui do Brasil. Então eu te convido também. O meu nome é Aquino e eu estou aqui nessa jornada para a família blindada. E a Ingrid, ela vai tocar aí para fechar a nossa jornada.